Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Hebreu 10:23. Hebreu 10:23, que tem por tema: porque Jesus é a fidelidade suprema. Amém? Glória a Jesus. Porque Jesus é a fidelidade suprema. Amém? Ninguém gosta de ser traído, não é verdade? A dor da traição é um dos piores sentimentos. Amém? Pois a infidelidade só existe onde havia confiança. Amém? Alguém em que você não confia, não tem como traí-lo, não é verdade? Nem tirar nada de você, justamente porque antes não se esperava a lealdade dessa pessoa. Amém? A traição dói tanto porque em algum momento houve compromisso, entrega, proximidade e segurança. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque Jesus é a fidelidade suprema. Na passagem de Hebreu 10:23. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Hebreu 10:23. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Hebreu 10:23 diz assim: guarde firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil, não é verdade? Aonde a confiança já foi, aonde a lealdade nem existe mais, compromisso, comprometimento, justamente tudo isso já se foi, não é verdade? Então, o que é fidelidade? Fidelidade é uma palavra que vem do latim e significa preservar as características originais, ser fiel à referência. Fidelidade é um sinônimo de lealdade e honradez, não é verdade? Então, nós, como cristãos, nosso maior exemplo de fidelidade é Jesus Cristo. A Bíblia relata que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Cristo foi fiel ao Pai e ao plano de salvação, e salvar a humanidade. Seu amor foi tão grande que nos ofereceu não apenas o melhor que tinha, mas tudo. Ele entregou a si mesmo. Nesse estudo que nós estamos fazendo agora, a gente vai aprender sobre a fidelidade de Deus, não é verdade? Mas eu digo a você, em Romanos 3:3, ele diz: e daí, se alguém não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, não é verdade? Como eu falei, Jesus é a fidelidade suprema. Mas por quê? Eu vou te revelar já. Por quê? Mas antes de revelar, o apóstolo Paulo escreveu sobre a fidelidade de Deus, que não pode ser anulada pela infidelidade humana, expressando assim: a pró-justiça de Deus, que seja, não é verdade? A pró-justiça de Deus, ou seja, a fidelidade de Deus é conforto para os fiéis e ao mesmo tempo em que ruína para os infiéis. Por quê?
Porque assim como Deus, a sua promessa, né? Deus, assim como Deus, a sua promessa, Ele também é fiel aos avisos de juízo. Dessa forma, podemos entender que a fidelidade é um dos atributos morais de Deus, de modo que tudo que provém dele é verdadeiro, infalivelmente confiável. Não é verdade? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós não podemos de nenhuma maneira confiar nos homens aqui da terra. Nós estamos vivendo tempos difíceis e muito difíceis. E sem querer desanimar cada um de vocês, se prepare, porque a Bíblia diz que vai ficar pior. Não está ruim? Vai ficar pior. Nós estamos diante de uma mídia corrompida, diante de uma polícia corrompida, diante de juízes tudo corrompido, juízes que foram vendidos para entregar a nação, entregar a humanidade. Agora tudo isso não vai vir assim de repente, vai ser aos poucos, não é verdade? E com a mídia aprovando tudinho, dizendo que o que eles estão fazendo está certo, eu digo a você, Jesus é a fidelidade suprema. Mas por quê? Vou te revelar agora por quê. Por que Jesus é a fidelidade suprema? Porque Ele é imutável, fiel às suas promessas e perseverou até o fim em sua missão de amor e salvação, mesmo diante de sofrimento e infidelidade humana. Não é verdade? Ele é confiável, verdadeiro e não volta atrás em suas palavras, garantindo que, mesmo quando falhamos, Ele permanece fiel. A sua fidelidade se manifesta também na perseverança em perdoar aquele que se arrepende, como é mencionado em 1 Timóteo 2,13 e 1 João 1,9. Amém? Glória a Jesus. Então depois você lê que você vai entender, né? 1 João 1,9, ele diz assim: se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para isso é necessário perdoar, não é verdade? É necessário que você se arrependa. Se você se arrepender, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele promete. E Deus não volta atrás nas suas promessas. Não é verdade? Como você pode ver, né? 1 Timóteo 1,9, não é verdade? 1 Timóteo 1,9 que diz, 1 Timóteo 1,9 que diz: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressões e rebeldes, intervém e pecadores, ímpios e profanos. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus, só em Deus e em mais ninguém. Não é verdade? Mas existe o fundamento da fidelidade de Jesus. Existem os fundamentos. E quais são? Os fundamentos da fidelidade de Jesus é que Ele é imutável, é cumpridor de promessas, é perseverante, é inabalável, é perdoador e é um exemplo para todos os fiéis. Amém? Glória a Jesus. Como eu te falei, não é fácil viver no mundo que a gente estamos vivendo, ainda mais com tudo corrompido, ainda mais com tudo sendo destruído diante dos nossos olhos. Não é verdade? A gente não tem mais confiança nos nossos governantes, a gente não tem confiança nos nossos juízes, a gente não tem confiança na nossa polícia, porque estão tudo vendido, estão tudo corrompido. A gente só precisa confiar em Deus e em mais ninguém. Orar, jejuar
perseverar e pedir que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. A gente sabe que os tempos vão ficar difíceis, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Não é verdade? Não tem para onde correr, vai ter que se cumprir. E ela se cumprindo, Jesus disse, tudo o que está acontecendo vai acontecer ainda pior. Porque cada vez que se aperta, é a minha proximidade que está se aproximando. Não é verdade? E para os juízes daqui da terra, veja o que diz Amós 2,6, diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Vê só, se os nossos tribunais, se os nossos juízes, né? E juízes não é qualquer um, é o juiz da Suprema Corte, Tribunal Regional Federal. É onde tu recorre para a instância onde não tem mais solução, e é justamente esses que estão corrompidos. Mediante tudo o que está acontecendo, você está vendo, né? Você está vendo. Só como eu disse, tem uma mídia abafando e falando só aquilo que eles querem. Aí fica difícil de você recorrer a uma causa, a uma coisa que você sabe que tem como ganhar, mas eles simplesmente apagam tudo, derruba tudo, né? E você fica sem ter a quem recorrer. Então eu digo a você, recorra a Jesus. Bote sua fé em prática para que tudo isso passe. Medite na palavra, ore, entregue tudo na mão do nosso Senhor Jesus, porque Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Mas antes de orar, eu quero ler uma passagem que está em Tiago 1,25, que diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, aprofunda-me, Senhor, em tuas palavras. Senhor, meu Deus, a tua palavra é lâmpada que ilumina meu espaço e luz que clareia meu caminho. Senhor, ajuda-me a compreender seu significado mais profundo, Senhor. Concede-me sempre, Senhor, mais entendimento e revela-me os tesouros escondidos na tua palavra. Senhor, desejo ter um coração receptivo a teu ensino, Senhor, e a tua palavra. Transforma-me, Deus, enquanto leio tua palavra e ajuda a ser diligente na tarefa diária de guardá-la na alma, no coração e no juízo. Senhor, eu te peço que mostre-me onde estou perdendo tempo que poderia ser mais bem utilizado na leitura da tua palavra. Concede-me a capacidade de memorizá-la e que ela possa, Senhor, ser gravada na minha mente e no meu coração, de modo a tornar-se parte de mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser diligente na tarefa diária de guardar tuas palavras. Senhor, eu te peço que ajude nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, ajuda aquele que se encontra num leito de um hospital, Jesus. Entra com provisão de cura, salvação e libertação. Senhor, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego para manter o sustento de suas famílias. Senhor, meu Deus, ajuda nosso Brasil. Ajuda, Senhor, nossos líderes, seja ele qual for o líder. Ajuda, tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia do teu povo. Ajuda teu povo a levar tua palavra, a levar teu ensino a todo aquele que quer. Em nome de Jesus. Te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha.
compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.